sejam todos bem-vindos, né? Mais uma quarta-feira nós estamos aqui reunidos para ouvirmos um pouquinho mais sobre Jesus, né? Sobre essa doutrina tão amorosa que nos ensina, que nos esclarece. Então, nós estamos aqui emanados, todos no mesmo pensamento, voltados para as benesses, rogando as benesses do Pai Criador, de Jesus, para que nós possamos caminhar através dos percalços, com a ajuda dos mentores amados. E a gente sabe, quando a gente adentra esta casa, nós já, desde que adentramos aquela porta ali, nós já estamos sendo preparados, né, para ouvir tudo de ensinamento e tudo de bom e tudo de bem. Hoje nós temos o Armando aqui, a nossa gratidão a ele por ele aceitar o convite para vir falar conosco hoje, trazer o cérebro inconstante, bravo, né? E então neste momento nós vamos harmonizando nossos pensamentos, nossa alma, voltando para dentro de nós, porque nesses instantes nós sabemos que esta casa está repleta de bênçãos, de benesses do Pai. E aqui nós estamos, Senhor, Mestre Jesus, buscando a Tua companhia, atendendo ao Teu convite, o vinde a nós, rogando a Ti, para que nós possamos caminhar, mesmo através das pedras, dos pedregulhos, das urzes do caminho. Nós tendo a Tua companhia, nós sabemos que nós podemos vencer qualquer percalço que aparecer na nossa frente. Mas nós precisamos ir buscar. Quando Jesus convida, vinde a mim, nós temos que ir buscar aquele aconchego, aquela paz que nós estamos precisando tanto. E neste momento nós te rogamos, Mestre, a misericórdia do Pai Criador para todo o nosso planeta, que encontra tão assim desarmonizado no momento, para que as criaturas que ainda não se lembram do Pai, ou não querem lembrar, ou aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Misericórdia para todos eles. Misericórdia para aqueles que andam nos caminhos errados, mesmo sabendo que está trilhando os caminhos errados. E nós te rogamos que nós possamos, Senhor, ter a Tua companhia nestes instantes, neste momento, porque Tu disseste, onde dois ou mais estiver falando em meu nome, ali eu estarei. Então nós sabemos, nós temos certeza que Ele está conosco. E temos também a companhia dos nossos mentores, dos mentores da casa que nos acolhem com tanto amor, com tanto carinho. Então nós te rogamos, ser conosco, Mestre amado, hoje e sempre, e que a Tua paz permaneça em nossos corações. Que assim seja. Agora com a palavra, o Armando que vai trazer para nós a lição da noite. Muito bom voltar aqui. Obrigado, Ana, pelo convite. A casa que há pouco mais de 20 anos foi o primeiro lugar que eu assisti uma palestra espírita. Primeiro passo dado, né, nessa jornada nossa, que a gente tem bastante gratidão. Queria também pedir para que a espiritualidade nos ajude durante a palestra, nos inspire, nos auxilie, né, na transmissão da mensagem, que os próprios benfeitores espirituais nos trouxeram. É um resumo daquilo que, de vários livros aí que a gente tem sobre o assunto, né? Essa palestra, ela surgiu, uma das ideias, a gente estudando um dos livros, o livro Jesus no Lar, em que um capítulo fala exatamente disso, né? O ser do inconstante. Então esse livro Jesus no Lar, que veio lá da psicografia do Chico, né? Pelo espírito Ney Lúcio,
Então tem lá uma história, Jesus começa ali o livro fascinante, né? Primeiro que nós temos a oportunidade através do Espiritismo, esse privilégio de ter ali as conversas ali que Jesus tinha às noites, né, na casa de Simão Pedro. Então nós temos aqui várias dessas lições. E no capítulo 5, nós temos uma parte que Jesus está ali contando para eles sobre uma pessoa vislumbrou, recebeu a notícia de como seria o reino dos céus, vislumbrou essa busca e pediu auxílio. Nesse auxílio, então, os anjos, segundo a palavra de Jesus, enviam ali para ele alguns ensinos, né? Alguns auxiliares nesse ensino, nessa jornada que ele iria passar. Então ele tem ali, no primeiro momento, ele tinha uma certa habilidade com trabalhar de mármore, ele recebe um trabalho para fazer isso, mas pouco tempo depois ele pede para sair do trabalho, porque ele não suportava ali o trato que o dono da empreita tinha com ele. Então ele sai. Num segundo momento, ele vai trabalhar com madeira. Também reclama da rispidez e do trato que ele tinha lá. Vai para o terceiro trabalho, para um quarto trabalho, até que ele não consegue se encaixar em nenhum desses. E aí vem o momento, né, em que a morte visita ele. E aí, quando ele chega do outro lado, ele lamenta que ele só teve contato com esse tipo de pessoa, que não teve o auxílio que ele imaginava. E aí o anjo enviado pelo Senhor diz para ele: amigo, por que não te preparaste ante os imperativos do céu? Por que ele não se preparou? O que aconteceu com ele? O Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Então, ao invés de ele aproveitar as ferramentas que eram as pessoas, esse servo inconstante, daí o título, ele não teve a consistência de aproveitar esse trabalho de jubilamento que ele teria em contato com pessoas. E esse desenvolvimento nosso, essa inconstância que nós estamos falando aqui, ela não é só a inconstância do servir, é a inconstância do nosso próprio desenvolvimento. Já no capítulo 6, na sequência, tem um título sobre ferramentas que são utilizadas para o aperfeiçoamento, né? E essas ferramentas Jesus cita como sendo as pessoas do nosso convívio, que o marceneiro tem lá as suas ferramentas, ele cita, né? Mas que as pessoas são essas ferramentas, esses contatos que nós temos. E aí a gente olhando para isso, nessa necessidade da gente entender esse nosso desenvolvimento e essa nossa necessidade de constância nesse nosso desenvolvimento, a gente chega aqui no livro Rumo Certo, no capítulo 26, onde o Emmanuel nos traz um trecho aqui do capítulo aqui chamado Decisão e Vontade, que ele diz o seguinte: as criaturas entram na instabilidade moral, habituam-se a ela e passam ao domínio das forças negativas sem perceber. Dizem-se confiantes pela manhã e acabam indecisos à noite. Isso muitas vezes acontece. Seguindo, ele diz: sabem que é preciso servir para se renovarem, mas paradoxalmente esperam renovar-se sem servir. E ele cita no fim: trabalho, ação, aprendizado, melhoria, é isso que precisamos. Então, quando a gente fala, né, venha a nós o nosso reino, nós estamos esperando vantagens, ou nós estamos entendendo que sim, nós precisamos internalizar esse reino e fazer os trabalhos, né? É isso que ele diz aqui: precisamos servir, não é preciso servir para renovar-se, não renovar-se sem servir.
No livro Amor Eterno, tem outra mensagem interessante nessa mesma linha. Durante a vida, deveríamos viver de tal forma, como se cada atitude e hábito do dia a dia pudesse ser um treinamento para nos preparar para o dia que chegará inexoravelmente para cada criatura que vive no plano físico do planeta, ou seja, o desencarne. Então é como se a gente tivesse aqui em treinamento para a vida real que nós teremos posteriormente, né? Ter essa consciência nos faz olhar para isso, estamos sendo consistentes, estamos trabalhando, estamos estudando, estamos nos aprimorando. Se não olharmos isso como uma escola, como um treinamento, é provável que passe o tempo, né? E aí algumas outras mensagens aqui do livro Amanhecer com a Nova Era, do Divaldo, né, pelo Manuel Filomeno, que traz um ponto interessante de reflexão para nós, né? Porque nós temos sempre quando lemos livros dos mártires, dos primeiros cristãos, a gente se emociona porque de fato eles conseguiram grandes feitos, né? Então ele diz aqui, todos admiramos e emocionamos-nos quando tomamos conhecimento da grandeza dos mártires do passado. Nada obstante, quando convocados ao prosseguimento do testemunho, nem sempre nos comportamos como seria de desejar. Então a gente realmente olha, lê, estuda, mas é difícil às vezes internalizar e falar, esse é o nosso compromisso agora, né? E as lições, elas são diárias. Se a gente realmente parar para pensar e tiver essa analogia, o que a gente tem no dia a dia, no trabalho, né? Às vezes aquele companheiro de trabalho, às vezes aquele familiar mais difícil, às vezes aquele vizinho mais difícil. Situações que nós temos são essas ferramentas que nos são dadas, né? E às vezes a gente não se dá conta disso, para que a gente vá ganhando essa musculatura, né? A gente vá ganhando, desenvolvendo isso para novos desafios. Os desafios são constantes. Se a gente olhar o próprio Sermão da Montanha, ele tem mais desafio do que alento. São desafios colocados ali para nós, né? Tem uma frase aqui do Aurelius Agostinus, que seria Santo Agostinho, que viveu entre os anos 350 e 400, que diz muito isso, né? Traz muito para nós essa reflexão desse trabalho que deveremos fazer. Diz o seguinte: aquele que busca o Cristo sem a cruz, encontrará a cruz sem o Cristo. O que ele quer dizer aqui, né? Se buscarmos o Cristo sem carregar a nossa cruz, os nossos desafios, nós não encontraremos o verdadeiro Cristo, encontraremos apenas a cruz inerte. E o próprio Jesus nos disse, né, em Lucas, que aquele que quiser vir depois de mim, aquele que quiser vir depois de mim, que negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. Então ele já disse isso, né? Então se nós precisamos ter essa consciência. E essa frase para mim é muito interessante, porque ela nos mostra a necessidade do sacrifício, a necessidade, essa necessidade constante do trabalho que nós temos, né? E aí vem o autoaprimoramento. Então a gente precisa vir buscando esse autoaprimoramento. Quando a gente fala de ser inconstante, estamos falando justamente da nossa inconstância no aprimoramento. Às vezes vamos deixando passar oportunidades que têm aparecido diariamente para nós, né? Então no capítulo 25 lá do Rumo Certo, tem lá, né, uma informação importante do Emmanuel. Felicitemos-nos pelo fato de já conhecer nossas fraquezas e defini-las. Isto constitui um passo muito importante no progresso espiritual, porque com isso já não mais ignoramos onde e como atuar, em auxílio da própria cura e do livramento. Então, o que o Emmanuel nos diz? Olha, o fato da gente já reconhecer que temos desafios, que temos deficiências a superar, dificuldades, né, eventualmente alguns vícios, já é um avanço, já nos traz a consciência, já nos coloca num outro nível de atenção e de alerta, nos auxilia já a saber disso. Então isso já é um ponto inicial para a nossa caminhada, entender que sim, temos limitações, precisamos
superadas, né? E aí nós temos um ponto interessante no livro Obreiros da Vida Eterna, lá pelo Espírito André Luiz, que ele traz, no capítulo 4, ele conta sobre uma casa transitória. O que é essa casa, né? O André Luiz está lá visitando, né, as áreas de atendimento fraterno do mundo espiritual. E nós temos essa casa transitória que é um primeiro socorro aos irmãos ali menos esclarecidos ou muito ligados à matéria, que desencarnam e ficam ali, né, sem ter a consciência exata, e são socorridos imediatamente ali. Ele até cita no livro que é a grande maioria, né, que passam primeiro por esses ambientes, né? Então é uma casa de socorro direcionada para aqueles que ali desencarnam e precisam desse auxílio imediato de socorro, reposição de energia, para depois irem para outras casas, enfim, outras colônias, né, espirituais. E essa casa transitória, chamada casa transitória do irmão Fabiano, né, ela tem a história de um personagem interessante chamado Irmão Gotuso. O Irmão Gotuso, ele é um trabalhador fiel da casa. Ele é um trabalhador de muita aplicação dentro da casa, né? Muito intenso o trabalho dele, de socorro constante na casa. E o André Luiz acaba conhecendo o irmão Gotuso, e eles têm uma afinidade, porque o André Luiz era da área médica e o irmão Gotuso também, né? mais da área mental ali, né? Mas enfim, todos da área médica. E eles começam a conversar e o André fica ali intrigado que ele trabalha muito, esse irmão Gotuso, e eventualmente, quando o André até pergunta para ele, né, o que faz nos seus recreios, né, é um termo interessante, nos recreios, ou nas suas folgas, né, nesses trabalhos, o irmão Gotuso fala, olha, eu costumo visitar a Terra, porque a Terra tem até uma atmosfera melhor que a daqui, né, então imagina lá onde ele estava. Ele fala, então eu vou na Terra, eu gosto de ir lá, e o André começa a entender e fala, mas será? Por que não visita esferas mais altas? E aí descobre, ele relata, né, o irmão Gotuso, que ele tem uma ligação muito grande ainda com a Terra, com a família, e ele não consegue se desvincular, não conseguiu perdoar, então ele constantemente vem nessa visita, né? Enfim, tem essa ligação muito próxima ainda com a Terra e não busca esse crescimento em outros planos. E aí, um pouquinho mais para frente no livro, no capítulo 9, nós temos a aparição da mãe do Gotuso, né? Inclusive, uma esfera tão alta, precisou de uma médium no plano espiritual para que ela se manifestasse. E a mãe dele chega e começa a dar um puxão de orelha no Gotuso. E ela diz, escute meu filho, como pode menosprezar a santa oportunidade de elevação? Mas como assim, né? Estava trabalhando constantemente, né? Muita dedicação. Mas ele estava ali no crescimento horizontal, não estava no crescimento vertical. E aí que ela diz, como pode permanecer em repouso diante das necessidades primordiais do espírito? Como em repouso? Você está trabalhando constantemente. Então aqui a gente começa a refletir, e como é que a gente está olhando para esse cenário também? A gente pode estar trabalhando, mas estamos sempre sem esse crescimento. Podemos ter energia, esforço, mas esse é um alerta importante nesse capítulo. Podemos estar trabalhando, mas talvez não tivemos uma evolução. Não tivemos uma evolução na nossa forma, na nossa conduta, né, das questões morais, a ciência, todas essas coisas que nós precisamos vir evoluindo. Então ela puxou a orelha dele e falou, olha, como é que você está repousando? E ele está lá trabalhando, né?
E aí ela diz, olha, é razoável que você se demore nesse asilo de amor. É legal, está aí trabalhando, colaborando na cura de desequilibrados mentais, longe dos círculos mais densos. Contudo, não pretende ganhar o mais além, que é o objetivo, né? Crescimento, mais além, ou seja, subir aí nos degraus, né? Admite satisfeito o cárcere de estacionamento. Olha só, cárcere de estacionamento. Ele está ali trabalhando todo dia, virou rotina, virou um trabalho sem crescimento espiritual para ele, né? Malgrado o caráter do trabalho edificante, apesar de tudo, de ser um trabalho edificante, está estacionado. E aí ela fala, não desejará libertar-se para libertar efetivamente os prisioneiros da ignorância? Se você se liberta, começa a libertar os demais, auxiliar mais ainda os demais. É isso que ela disse aqui. E aí ela fala, não demandará um plano superior para ser mais útil aos que intentam galgar a escada reveladora da luz imortal? Então, de novo, ela vai tocando ele aqui, né? Para que ele possa se desenvolver. E ela fala aí, né? Como mãe, não abandonarei as inclinações menos elevadas, não obstante justificáveis, né? Na tabela das convenções puramente humanas. Então, ele está lá trabalhando, justifica, mas olha, próximo nível, né? É bem interessante olhar isso. Isso que chamou a atenção quando a gente começou a olhar essa parte do servir constante. Nós podemos ser constantes, mas inconstantes no aprendizado, inconstantes na evolução moral, né? Não só no trabalho. Aqui não estamos falando exatamente de trabalho, mas sim do nosso crescimento. E aí no livro Pensamento e Vida, o Emmanuel nos dá um recado, né? Já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra da elevação. Então o que ele nos traz aqui? Que além da gente desenvolver esse lado do amor, nós precisamos também desenvolver o lado do aprendizado, para que as duas possam andar juntas, né? Então é importante estudar e servir, né? E tem lá, né? Espíritas instruídos, para que a gente possa seguir assim. E aí tem uma parte desse livro também legal aqui do Testemunhos de Chico Xavier, e que é uma espécie de um bate-papo, né? De histórias ali que o Chico vai contando, é um bastidores aí dos trabalhos do Chico, né? E numa dessa, o Emmanuel começa a falar algumas coisas ali com ele, e sai esse texto aqui, ó. Chico, começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Então olha só, né? Em que etapa nós estamos, né? Nós já começamos, continuar está sendo difícil, mas precisa manter a pegada, manter o trabalho, manter o aprendizado, e chegar ao fim é realmente crucificar-se. Mas esse crucificar-se, todos que ou fizeram, vamos colocar o Chico como exemplo, e tantos outros, né? Uma Madre Teresa, enfim, eles foram felizes? Sim, né? Muito. Eles entenderam que esse servir é o que vale a pena. Então olha que interessante essa que o Emmanuel nos deixa. E aí a gente vai para uma parte aqui da Joana de Ângeles, né, no livro Jesus e a Atualidade, em que ela também começa a nos dar alguns puxões de orelha. Então ela fala, enfrenta os desafios da tua vida serenamente, não aguardes comodidades que não mereces. Olha que coisa. Então, é aquilo, né? A gente imagina que todos nós estejamos aqui pela misericórdia divina, né? Se for talvez fazer uma conta matemática precisa de erros e acertos, talvez não tivéssemos a chance, né? Então nós estamos pela misericórdia. Então, não devemos aguardar comodidades, devemos aguardar sim trabalhos, desafios, né? E bom ânimo para enfrentá-los. No mesmo livro aí, no mesmo capítulo, realiza a tua marcha indômito, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Ação diária. Todo dia um pouquinho, refletindo o que nós fizemos. Fomos melhor do que ontem, onde erramos, podemos corrigir, né? Quem teme a escuridão, perde-se na noite. Sê aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras.
Legal esse trecho, né? Então, não podemos aí temer, sim, acender o caminho dos demais. E temos a informação, né? Nós temos o privilégio que a gente possa seguir com isso, né? No Boa Nova, nós temos lá Jesus dizendo isso para nós: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. O que é imolar-se aqui, né? É fazer sacrifícios por algo maior, algo sagrado, né? Um auxílio. Então esse é o trabalho. Então, a gente às vezes ainda tem essa dificuldade, né, de olhar para esses desafios como sendo oportunidades, esse convívio como sendo oportunidades também. E aí mais um pouquinho da Joana de Ângeles, né, ela nos fala aqui no homem integral. Fatores de perturbação, olha só o capítulo, fatores de perturbação. Rotina é como ferrugem na engrenagem de preciosa maquinaria que a corrói e arrebenta. Olha só, às vezes a gente até quer, almeja uma certa estabilidade, né, uma rotina, sem muitos percalços, mas a rotina é um fator de perturbação, segundo a Joana de Ângeles, que vai enferrujando, vai nos tirando daquilo que a gente realmente precisa fazer. E ela complementa: disfarçada como segurança, olha só, disfarçada como segurança, emperra o carro do progresso social e automatiza a mente, que cede o campo do raciocínio aos mesmismos, cansador, deprimente. Então, é essa segurança, né, essa estabilidade que vai nos emperrando. E ela completa: o homem é um mamífero bissocial, construído para experiências e iniciativas constantes, renovadoras. A desenvoltura das propostas evangélicas, então aí, o que a gente vai encontrar, o que realmente precisa para a nossa evolução, trabalhos, facilita a ruptura da rotina, dando saudável dinâmica para uma vida integral, em favor do homem em espírito eterno, e não apenas da máquina humana, do automatismo, pensante a caminho do túmulo, da dissolução, do esquecimento. Então, se olharmos para a vida somente do ponto de vista material, primeiro que tudo é emprestado para nós, né? Tudo, né? Desde nossas coisas materiais ao nosso corpo, e isso vai se diluir em algum momento. E o que é perene? O que é para sempre? Aquilo que a gente traz no espírito e esses aprendizados que vamos levando. E ela conclui, né? O homem solidário jamais se encontra solitário. O egoísta, em contrapartida, nunca está solícito, por isso sempre atormentado. Então, de novo, imolar-se vai nos trazer mais felicidade do que o egoísmo, né? Não, ele nunca está solícito, sempre vai ter problemas, sempre vai estar atormentado. É preciso que o homem se arrisque, se aventure, mesmo que essa decisão o faça ansioso quanto ao seu desempenho, aos resultados. Então é importante dar um passo. Aquilo que é desconhecido vai trazer uma certa ansiedade, dentro de um limite. E aí ela nos traz aqui um auxílio nesse sentido, né? Ninguém pode superar a ansiedade natural. Ela é natural, precisamos dela, que faz parte da realidade humana, desde que não extrapole os limites, passando a conflito neurótico. Nós temos uma sociedade hoje ansiosa, nós temos jovens ansiosos, e que a gente tem que dosar isso, saber dosar. Mas é importante sempre esse novo desafio, esse novo passo, para que a gente possa superar, né? Sair dessa estabilidade, dessa segurança que ela cita. E aí a gente tem um trecho interessante no Pão Nosso, que ele fala mais ou menos essa mesma coisa aí, da inconsistência, e tem um capítulo chamado Inconstantes, em que ele traz aqui o versículo do Tiago, né? Aqui capítulo 1, versículo 6 do Evangelho de Tiago: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte, né? De uma para outra parte. Então está aqui
O que ele quer dizer, né? Aí o Emmanuel veio nos auxiliar aqui na interpretação, alguns trechos do Emmanuel aqui, né? Tiago refere-se aqui, então ele perde o foco, né? Começa a procurar outras informações, mais no sentido intelectual e menos espiritual, vai deixando isso passar. Vai sendo jogado de um lado para o outro, porque as mudanças são muito grandes, né? O tempo todo. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. Então olha só, é o que Jesus nos dizia ali quando ele mencionava, né? É impossível, né, servir a Mamon e a Deus. Não vai dar para passar nessas duas portas. A gente vai tombar em algum lugar. Então é importante isso, né? Ter o foco nesse sentido e não evitar e ter essa consciência. Podemos ficar vacilando e sendo jogados de um lado para o outro, sem foco no trabalho, nos estudos também, né? Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte. Quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. Aí ele fala também dessa parte da ansiedade, né? A gente está servindo, ou de repente está aguardando alguma coisa, não deixar se levar pela inquietude, sim fazer, sem que essa ansiedade também nos extrapole. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem, e é sempre o mesmo Senhor paternal através de todos eles. Então ele nos consola aqui, olha, confia, temos vários instrumentos para que a gente possa superar, né, esses desafios. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Sem a confiança, o sinal do Wi-Fi não vai chegar. Se a gente não tiver essa confiança, vai ter uma barreira que nós mesmos estamos colocando nessa luz que está disponível para nós. Então precisamos ter essa consciência. Se vacilarmos na confiança, fundamos, né? Então esse é um ponto importante que ele nos traz aqui, o Emmanuel. Legal, né? E aí nós temos um outro trecho aqui do Evangelho segundo Lucas, que é bem interessante a frase. Se é ao pé da letra, ela é confusa até. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. Né? Se a gente entrar em alguma casa, nós vamos ficar ali, depois sairemos, obviamente. O que isso quer dizer? Nós temos um problema sério, sempre tivemos e agora mais ainda, de foco nas coisas, pelas distrações. Nós estamos fazendo um trabalho pensando num outro trabalho. Estamos estudando pensando num problema. Estamos dirigindo pensando num outro problema. O que Jesus quer dizer aqui é que a nossa casa mental seja preenchida por aquilo que estamos fazendo. Então, se a gente estiver fazendo algo nessa casa que a gente entrar mentalmente, que a gente fique ali, se concentre e aproveite o tempo que estamos ali. Ficai ali, ou seja, estamos trabalhando em determinada coisa, seja no trabalho no nosso dia a dia, do mundo, seja em trabalhos que nós precisamos do ponto de vista espiritual, qualquer coisa que fizermos, lembrar de ter esse foco. Essa parte para mim foi muito importante, porque nós temos distrações mais do que nunca. Então, coloca a sua mente ali, permaneça, faça bem feito, depois saia, desligue dali. Você já fez? Isso para mim é um recado muito importante. Eu não tinha me atentado nessa parte do Evangelho de Lucas também. E aí no Vinha de Luz tem essa mesma coisa, mas detalhada pelo Emmanuel. E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. Né? E daí é lá do frase de João Batista, né, no Evangelho de Lucas. Então, não peçais mais do que vos está ordenado. E ele diz aqui: a advertência de João Batista, a massa inquieta, é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso.
Então olha só, é uma advertência. A ansiedade vai nos atrapalhar. É inimiga do trabalho, nesse trabalho consistente que precisamos ter. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Vai fazer retrabalho, né? Recapitulações consequentes, vai fazer de novo. Toda atividade edificante reclama entendimento. Olha só, é o foco aí, né? Onde entrar, ficar aí, né? A palavra do precursor, no caso ali João Batista, né? Não visa a anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução dos compromissos assumidos. Não tem a ver com aquela outra parte? Né? Fazer bem feito, estar no local mentalmente para fazer aquilo. Execução dos compromissos assumidos com precisão. É a mesma coisa, né? Em outras palavras aqui que o Emmanuel nos traz. O vinho de luz. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Damos atenção. O programa individual de trabalho na alma, no aprimoramento de si mesmo, na condição de encarnado ou desencarnado, é lei soberana. Então é lei soberana o nosso aprimoramento, né? Buscar isso aí. E aí a gente tem mais uma ajuda do Emmanuel, porque às vezes a gente se sente incapaz de fazer determinadas tarefas. Né? Será que eu posso? Será que eu tenho condições? E aí ele fala, olha, é perfeito, mas úteis. Os discípulos eram perfeitos, né? E aí, imagina nós aqui. Então, somos imperfeitos, mas úteis. E ele fala que em todos os lugares somos defrontados por irmãos que se afirmam inúteis ou demasiado inferiores. E por isso, se declaram inabilitados a servir. A construção do bem comum é obra de todos. Todos nós, espíritos em evolução do planeta, somos ainda imperfeitos, mas úteis. Então o Emmanuel nos lembra que precisamos sim do trabalho, independente da nossa perfeição, longe dela ainda, né? E aí, nessa mesma linha, temos aqui o livro do Alma e Coração, né, do Chico, uma contribuição aqui do Emmanuel também, que ele chama Nossa Parcela, no capítulo 55. Diz lá, talvez não percebas, entretanto, cada dia acrescentas algo de ti ao campo da vida. Sempre estamos acrescentando algo, né? Sempre estamos semeando, mesmo quando não fazemos nada, estamos semeando alguma coisa. Né? E lá na frente iremos colher. E ele prossegue, examina por ti mesmo as situações com que te defrontas, hora a hora, por todos os flancos, solicitações e exigências. É mais ou menos aquela parte lá do início, lá, né? Jesus no lar, né? As oportunidades que vão aparecendo. Toda hora a gente tem exigências, solicitações. Queiras ou não queiras, a tua parcela de influência conta na soma geral das decisões e das realizações da comunidade. Porque em matéria de manifestação, olha só, até mesmo o teu silêncio vale. Até não fazer vale. Está contando, né? O silêncio, a omissão, ou o silêncio como algo importante para aquele momento, né? E não cair em maledicência, esse tipo de coisa. Acostumemos a servir e abençoar sem esforço, tanto quanto nos aprimoramos doar, respirando mecanicamente. Então, servir, ele sugere aqui, tem que ser tão mecânico quanto respirar, para fazer parte do nosso dia a dia. Compreender por hábito e auxiliar aos outros sem ideia de sacrifício. Não pode ser difícil servir, né? Tem que ser hábito, né? Tem que ser algo mecânico. Tem pessoas que estão sempre prontas, elas estão internalizadas, né? Eu, por exemplo, para fazer uma palestra dessa, eu levo dias, semanas. Eu me lembro que o nosso querido Eurípides vinha aqui, às vezes não tinha palestra, não tinha palestrante, ele pegava o Evangelho, falava de Jesus, ótima palestra, estava pronto, né? Mas ele está aqui entre a gente, né? Não perdi uma quarta-feira, né? Então assim, está pronto para o trabalho, está pronto para servir, né? Virou algo comum, não tem esforço, e às vezes a gente ainda precisa fazer um esforço para servir. Fazer isso de forma automática é que nós já conseguimos um outro nível aí.
mais um degrauzinho, né? Meditemos nisso, reflitamos na parcela de influência e de ação que impomos à vida, a pessoa do semelhante. Porque de tudo que demos à vida também nos trará, né? Então, essa é a máxima, né? E aí a gente tem aqui no roteiro o seguinte dizer que é muito interessante para mim: quem se equilibra no conhecimento é o apoio daquele que oscila na ignorância. Então quem traz o conhecimento sempre tem uma parcela de auxílio para aquele que às vezes não está ainda apto, não está entendendo ainda. Então é importante a gente entender esse auxílio que nós podemos dar, nos aprimorando no conhecimento. E assim como disse o filósofo, né, a cada fruto do conhecimento que comemos, somos expulsos de algum paraíso. O que quer dizer, né? À medida que a gente aprende sobre determinada coisa, não tem mais volta. Quando eu começo a estudar sobre alimentação e descubro que o açúcar não é um cara tão legal, eu sou expulso do paraíso do doce. Quando eu começo a olhar para as coisas que precisamos evoluir e trabalhar no nosso interior, nós descobrimos que aquele paraíso anterior lá, ele não serve mais. Então, além de tudo, o nosso conhecimento, ele é importante para o auxílio daquele que ainda não tem. Então, que a gente possa ter essa consciência cada vez maior diariamente a gente fazer análise do quanto estamos sendo constantes na evolução, nesse nosso trabalho de aperfeiçoamento, um pouquinho por cada dia, sem ansiedade de fazer uma virada tão grande como Paulo de Tarso, de fazer uma virada tão grande como uma Maria de Magdala. Nós não vamos fazer isso, mas gradativamente a gente fazer a análise de sim, podemos estar evoluindo, ou podemos estar constante, sem nenhum degrau a mais. Quanto tempo? Olharmos para trás, 1 ano, 5 anos, quanto já evoluímos, quanto já saímos de algumas amarras que tínhamos, né? Que a gente possa refletir e possamos seguir com Jesus nessa caminhada. Obrigado, Tom. Obrigada também a presença da sua família. Que Deus lhe retribua pelo esforço, preparar as reflexões da noite. E a gente nunca se esquecer que Kardec disse que o verdadeiro espírita ele vai ser conhecido pelos esforços de tentar trabalhar suas más inclinações. E não é fácil, né? A gente sabe que não, mas também não é impossível. Se nós estamos aqui é porque já passamos por várias dificuldades e as superamos e crescemos. Então vamos passar para a segunda parte. Com certeza o amparo, o apoio já esteve presente nas suas intenções. Que então os nossos corações em agradecimento, nesse sentimento de humildade perante nosso Pai Criador, diante de Jesus, o nosso grande mestre e irmão. Que possamos aqui mais uma vez, através do agradecimento, nos colocarmos prontos para continuarmos na trajetória, oferecendo sempre o melhor de nós, buscando fazer o bem onde estivermos, assim como o nosso irmão deixou essa mensagem, que nos esforcemos, principalmente no crescimento moral, que hoje em dia tanto sentimos a necessidade de ampliarmos a nossa consciência, de exercitarmos as nossas virtudes. Que Deus Pai abençoe a cada um de nós em nossos bons propósitos, que sintamos sempre esse amparo, que está conosco o tempo todo, que sejamos luzes onde estivermos, que espalhemos paz, que espalhemos misericórdia, compaixão e alegria, porque o nosso Mestre também pregava com seu coração grato e alegre.
que aqui possamos mais uma vez, com o alimento que recebemos, retornar aos nossos lares, bem melhores do que quando chegamos, com compromisso sempre de fazermos o melhor, de oferecermos o melhor. Deus Pai abençoe a cada um de nós, que a paz permaneça em nossos corações, que retornemos aos nossos lares amparados e protegidos. Assim seja, graças a Deus.